Boa noite. Vamos começar mais uma live. Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais uma live hoje. Estamos aguardando a Cláudia entrar na live. Espero que vocês gostem. Hoje o tema é bem interessante, que é imunidade, né? Ei, Cláudia, tudo bem com você, meu bem? Olá, boa noite, tudo bem? Joia, e você? Tudo bem também. Hoje o tema é super interessante, né, Cláudia? Super atual. Super, tudo a ver com esse momento que a gente está passando. Outono, vai entrar daqui a pouco inverno e a gente vai falar de imunidade, né? Sim. A Cláudia, pessoal, é da empresa Sovitar, é uma empresa parceira, onde a gente adquire vários produtos que têm alta biodisponibilidade, tem uma nanotecnologia, né? E que nos apoia no tratamento preventivo, corretivo, é, dos em relação hoje, a gente vai falar da imunidade em geral, né? Vou falar de três produtos bem interessantes, que é o Curate, o Imunovitae, né? E também uma vitamina C nanotecnológica que tem alta absorção também. E a Cláudia é a nutricionista responsável, né? Tecnicamente, para falar sobre esses ativos super interessantes, que eu acredito que vocês vão amar e que vai agregar super valor no consultório de vocês para fazer o tratamento do paciente e também a profilaxia, né? Com certeza. Aí, Cláudia, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de cada produto, o que que eles representam, qual que é o diferencial deles. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Farmácia Manipulata sempre uma querida, né? Sempre aí parceira aí nossa, então agradecer o convite seu, da Keila, do Cleiton, que é o representante que atende vocês. Então, é um grande prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho a respeito dos nossos ativos. Espero que todos gostem. Então, a ideia da live é a gente falar a respeito desses três ativos que são completamente diferenciados de ativos que a gente já encontra no mercado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de Curate, a gente está falando muito de curcumina, mas a curcumina já é um produto já conhecido de mercado. Quando eu falo de vitamina C, a gente tem vitamina C já disponível no mercado. Só que eu vim falar de alguns produtos que são completamente diferenciados e que têm tudo a ver com o tema aí, imunidade, melhora da imunidade, principalmente quando a gente pensa agora nessa época do ano, que entra outono, inverno, a gente vê que tem um aumento da incidência de algumas doenças crônicas, então, principalmente quando a gente pensa em gripe, resfriado, então acaba aumentando bastante, doenças respiratórias, então são ativos também legais que eles ajudam a fortalecer, dar um booster mesmo na nossa imunidade. Então, começando falando um pouquinho a respeito de cada um dos ativos, primeiro, só contextualizando, mas por que que a gente tem uma mudança tão grande quando a gente pensa em... por que que no outono e no inverno a gente fica mais doente? Né? A gente tem várias alterações que acontecem fisiológicas de acordo com essa estação do ano e também mudança de hábito, né? Então, a gente sabe que chega inverno, né? Aquele friozinho, né? Pelo menos aqui em São Paulo hoje está bastante frio. E a gente já larga a salada, larga o consumo dos alimentos que são alimentos saudáveis, né? Então, uma alimentação mais baseada plant-based, uma alimentação mais baseada rica em compostos bioativos, frutas, vitaminas, minerais, né? A gente acaba largando um pouquinho desse hábito e consumindo alimentos que são mais calóricos. E com eles, alimentos inflamatórios.
Então, realmente tem um aumento da inflamação do nosso corpo nessa época. Isso acaba prejudicando a nossa resposta imunológica. Então, dá pra gente Sem falar potencializar. que, sem falar que a gente está ainda sofrendo as consequências do pós-Covid também, que agrega maior debilidade nessa época do ano, né? Com certeza, a gente vem aí de dois, três anos aí, né, de pandemia, onde a nossa imunidade ainda não está 100% totalmente restabelecida, então isso tudo vai influenciar bastante aí no surgimento de algumas doenças aí, principalmente gripes, resfriados, doenças virais, alergias, então acaba sendo bastante comum. E essas mudanças de hábito e estilo de vida acabam influenciando bastante. Principalmente quando a gente pensa em inflamação, né? Então, quem não gosta de comer um fondue, um chocolatinho, né? Com certeza, aquela saladinha de fruta, ela deixa de ser a mais pedida, né? Como sobremesa e dá lugar aí para um chocolate, um bolinho quentinho. Então, essa mudança no perfil de alimentação acaba aumentando bastante o perfil inflamatório da dieta desse paciente. E com isso, a gente tem que pensar em algumas estratégias para melhorar, né, essa inflamação. E tendo em vista isso, a gente tem o Curate, que é uma excelente estratégia para a gente utilizar. Né? Então, o Curate, ele é um produto que vocês encontram na farmácia manipulata. Ele é um produto que ele tem aí uma biodisponibilidade aumentada e ele é a base de matriz de cúrcuma. Então, a gente sabe que o açafrão, a cúrcuma, já é muito conhecida, muito estudada, explorada aí por seu efeito milenar aí em relação à ação antioxidante, anti-inflamatória. Só que ela tem um grande problema. O nosso corpo quase não absorve. Então, a gente tem que usar. Geralmente os prescritores pedem a cúrcuma, né? Geralmente 1 grama de cúrcuma com piperina para aumentar a biodisponibilidade dela, para aumentar a absorção dela. Porém, a piperina, ela é um irritante gástrico, né? E aí a gente vem com o Curate, que não tem necessidade de colocar piperina e que vai ter uma absorção até 10 vezes mais, né? Isso. Ele é bem legal por conta dessa tecnologia. Ele tem uma tecnologia diferenciada no processo dele de extração, que faz com que tudo que é hidrofóbico na cúrcuma, ou seja, aquilo que não se mistura com a água, ele fique no meio de um sanduíche de moléculas polares e não polares. Além dele estar também numa estrutura nano. Então, são micropartículas dentro desse sanduíche. Isso faz com que o nosso corpo consiga absorver melhor este composto bioativo, né, esses curcuminoides, pelo intestino através de difusão. Então, ela facilita bastante esse processo de absorção. E aí eu não preciso usar nenhum biopotencializador, como é o caso da piperina. Que nem você mesmo disse, ela é irritativa para a mucosa, pode piorar quadro de desbiose intestinal, né? Então, a gente sabe que pode levar a um quadro da piora, principalmente num paciente que já está inflamado, que tem um quadro de desbiose associada, ela pode piorar bastante esse quadro. Além disso, a gente sabe que a piperina acaba alterando o metabolismo de primeira passagem de diversos fármacos, então acaba alterando toda a velocidade, a cinética em relação a alguns produtos, né, alguns medicamentos utilizados. Então, ela tem vários contras, né, da sua utilização. E então a gente vem com o Curate como uma alternativa diferenciada que pode ser utilizada sem precisar associar a piperina. Tem um estudo que é bem legal dele que realmente mostra. O que eles pegaram? Eles pegaram os pacientes e eles tomaram 500 miligramas de curcumina 95% e um outro grupo 500 miligramas de Curate. E eles observaram o quê? A concentração de curcuminoides no plasma, ou seja, no sangue, várias horas depois. Então, 1, 2, 3, até 12 horas após. Então, de hora em hora. E é o que eles observaram nesse estudo, que quem consumiu o Curate, ele tinha aí um maior conteúdo de curcuminoides no plasma, então você absorve muito mais, e por um tempo prolongado também. Então, por até 8, 10 horas, a gente consegue observar que esses curcuminoides, esses compostos bioativos que são anti-inflamatórios, eles ficam na corrente sanguínea. Então, também tem uma ação mais prolongada, enquanto que a gente vê na curcumina, ela não tem essa ação tão prolongada.
né? Então, também um ponto bem positivo. E é como absorve 10 vezes mais, né? Quando a gente avalia alguns dados, como área sobre a curva em relação ao conteúdo, né, de curcuminoides no plasma, a gente consegue observar que são 10 vezes mais do que você absorveria utilizando só a curcumina. Então, assim, é bem interessante porque eu posso usar uma dosagem 10 vezes menor. Então, aquele você falou, usa 1 grama, eu posso usar 100 miligramas do curete. E sem precisar colocar a piperina. Isso facilita bastante, né? Até mesmo na hora de formular. Porque você consegue colocar em uma quantidade menor de água. Mesmo porque tem pessoas, assim, né? A cúrcuma é muito utilizada como também antiviral, né? Também tem a possibilidade da cúrcuma ser utilizada com ácido hialurônico para dores articulares. E pessoas que têm dores articulares, antiviral, geralmente é a pessoa mais velha que utiliza. E aí a cápsula de 1 grama é uma cápsula maior. E você utilizando uma cápsula de 100 miligramas, é uma cápsula muito menor, então ela é mais deglutível. Sem falar que o curete, ele é palatável, então você pode utilizar ele em fórmulas farmacêuticas diferentes. Então você pode pedir no chocolate, numa bala de goma. E a pessoa que tiver inscrita na live, no link da bio da farmácia, vai ganhar um tratamento de um curete, que a gente vai sortear entre hoje e amanhã e depois publicar no nosso Instagram. Então não deixa de fazer a inscrição. Ai, que legal, hein? Eu também quero participar. Com certeza. Não, ele é bem legal mesmo. Então a gente pode pensar, né? É um produto que, quando você pega uma cápsula com um curete, você sente realmente aquele cheiro clássico do açafrão, né? Diferente de quando você pega uma cápsula de curcumina, que já quase não tem nenhum tipo de odor, porque todos esses compostos bioativos que são voláteis, eles acabam já perdendo, né, com esse processo de extração. E com o curete, não, você mantém mesmo esse odor característico da cúrcuma, né? E aí você pode colocar, eu gosto muito de sopa também, é uma estratégia, às vezes colocar numa sopinha agora no inverno é gostoso. Cappuccino fica também muito gostoso. Eu gosto de fazer... A pessoa pode abrir a cápsula e colocar, né? Pode sim. Pode abrir a cápsula. Ele não tem problema em relação à variação térmica, porque não inativa, né? A propriedade dele. Não, ele suporta, né, o aquecimento, essa temperatura, então não vai perder a estabilidade, não vai perder a sua ação. Então, assim, fica uma proposta bem legal. Eu adoro sopa e cappuccino, são as minhas preferências para esses diazinhos aí mais gelados, mas de inverno, acabam tendo aí uma boa adesão. Então, dá para você também fazer essas outras formas farmacêuticas. Excelente. Tem alguma contraindicação, curete? Ele vai ter as mesmas contraindicações da curcumina padrão. Então, gestantes e lactantes, né? Porque a gente sabe que a curcumina ela tem um poder de contração uterina, então não é para utilizar nesse tipo de perfil de público. E pessoas com pedra na vesícula, ducto da vesícula obstruído, então, mas são as mesmas contraindicações de uma pessoa que não poderia consumir a curcumina em geral, tá? Então não tem nenhuma modificação em relação a alguma contraindicação a mais. Interessante. Um outro ativo que eu gosto muito é o Imunovitale. Ele pode ser associado ao curete? Pode sim, a gente pode associar, né, o Imunovitale. O Imunovitale ele já vem com uma proposta de ter um ativo bem legal para, né, se até mesmo um nome bem sugestivo, né, Imunovitale, é porque ele vai ter uma combinação aí de cogumelo, ele tem cogumelo Agaricus blazei, que é fonte de beta-glucanas, ele tem o própolis verde extraído do alecrim do campo, ele tem vitamina C, ele tem zinco na composição, então ele já é um composto completo para pensar, né? Isso, em imunidade. E ele foi feito muito pensado até mesmo na palatabilidade dele. E a gente sabe, às vezes você coloca zinco é bem difícil, né? Acaba ficando com um sabor bem desagradável na formulação. Ele não, ele é bem palatável. Fazendo um chazinho quente, dá para você misturar ele numa água morna quente, que também você não vai perder a propriedade. E ele vai ter uma ação aí para dar um up na imunidade,
tanto na imunidade, que a gente chama inata, né? Como também na adquirida. Então, ele acaba ajudando ambas aí imunidades. Então, é bem interessante também para usar isso nessa época onde a gente vê que tem aí um maior risco aí de doenças virais. Então, ele pode ir em fórmulas farmacêuticas diferentes, porque ele tem o própolis, né? O própolis não vai dar um gosto ruim. Não, ele não tem aquele gosto clássico do própolis, né? Que quando você pega aquelas gotinhas do própolis, ele tem aquele sabor bem característico, né? Que um gosto meio alcoólico, mas é por conta daquela forma. Ele aí, dentro do Imunovital, ele não tem um sabor ruim. Eu gosto muito de fazer ele em base de chá. Então, um chazinho aí quentinho, eu acho que fica bem gostoso. E também dá para você colocar, por exemplo, num chocolate, não tem problema, porque o sabor dele não é ruim. Ele fica até aquele azedinho, porque ele tem vitamina P. Então, já fica puxado para um azedinho também. Ah, legal. Bem interessante. E o Imunovital é um ativo para aumentar a parte imunológica e combate também alguns vírus, não é isso? Isso, com certeza. Ele é antiviral. Isso, ele acaba sendo aí um antiviral interessante para ser utilizado, então ele ajuda aí a atuar tanto naquela primeira resposta imune, quando você tem aí contato com vírus, principalmente vírus desconhecidos pelo corpo, como também aí em facilitar a resposta da memória imunológica. Então ele vai ter uma ação bem legal aí, fazendo com que seu sistema imunológico ele seja mais eficaz para combater o vírus. Legal. Ele tem alguma contraindicação também? Gestantes lactantes, né, que a gente não indica fazer a utilização, e fora isso, não teria nenhuma outra contraindicação específica para ele, né? Então, um produto legal aí para utilizar. Tem alguns prescritores que utilizam em crianças, aí só faz um ajuste de dosagem pensando, porque como ele tem zinco e vitamina C, faz um ajuste em relação à dosagem, à idade da criança, para que esteja dentro da recomendação para aquela faixa etária, mas você pode fazer, inclusive, para a criança, tá? Ah, interessante. Criança seria interessante também a fórmula farmacêutica de chocolate, que fica palatável e eles têm uma aderência ao tratamento, né? Com certeza, bem mais gostoso. Um outro ativo que eu queria falar, que eu acho super interessante, é essa vitamina C, que tem alto índice de biodisponibilidade. E com uma cúrcuma você não precisa uma dosagem muito alta. Então, acaba que você pega uma cápsula menor, fica mais fácil de digerir e vai ter uma ação melhor do que uma quantidade maior de vitamina C. Porque geralmente as pessoas gostam de fazer na prescrição 1 grama de vitamina C. E com o puro whey C, você não vai ter essa necessidade. Não é isso, Cláudia? Isso. O Pure Whey C, ele é uma vitamina C diferente, né? Então, ele vai estar ali, ele tem um escudo já de proteção. Qual que é o grande problema quando a gente pensa em vitamina C? Ela oxida muito fácil. Com temperatura, com a própria luz. Então, a gente sabe, tipo, por exemplo, se eu for fazer um suco de laranja, se eu deixar o suco de laranja ali 1 horinha, depois que você espremeu, ele já até o gosto já não está mais o mesmo. A gente vê que você oxida muito fácil essa vitamina C. Isso acontece também quando você pega uma vitamina C em pó. Ela também tem uma capacidade de oxidação mais rápida. Então, é um ativo que você tem que tomar todo um cuidado em relação à manipulação. Você acaba perdendo muita eficácia. O que você faz para você tentar reduzir essa perda dessa eficácia dessa vitamina C? Você coloca uma dosagem maior. Por que eu coloco uma dosagem maior? Porque o que vai se perdendo por conta de irradiação, por conta mesmo da ação do nosso ácido do estômago, tudo isso que vai passando, né, até ela ser absorvida, né, lá no nosso intestino, as etapas finais de absorção, eu consigo garantir que a gente vai ter uma absorção de uma quantidade que seja adequada para fazer algum efeito fisiológico. Já com o Pure Whey, como ele é um produto que ele tem essa proteção, né? Ele é uma vitamina C que ela é complexada com bioflavonoides cítricos e ácidos graxos. Então, eles protegem essa vitamina C. Então, faz com que você não precise colocar uma dosagem muito alta de vitamina C. Eu posso usar, em vez de 1 grama, de 100 a 400 miligramas.
Então, isso também é um potencial bem interessante. Além disso, por exemplo, o ácido graxo, que se liga a um ácido graxo de fonte natural, vegetal, né, que está ligado, né, dessa vitamina C, ele vai fazer com que você tenha uma maior capacidade de retenção dessa vitamina C dentro da célula. Então, ela vai ficar por mais tempo dentro da célula, tendo uma maior capacidade antioxidante, um maior efeito aí contra os micro-organismos, potencializando a resposta imunológica. Ele ajuda a curar feridas mais rápido. Então, a vitamina C, aí não só para a imunidade, mas para quem faz procedimento dermatológico também é maravilhosa, né? Para você ajudar a recuperar mais rápido, por exemplo, uma pele pós-microagulhamento, pós-peeling, é um suplemento É um que não pode procedimento faltar. que as biomédicas, dermatologistas fazem muito, né? Geralmente recomendam 1 grama de vitamina C pós-procedimento. Com E zinco certeza. também, né? Isso, é a associação que o pessoal mais faz, né? Coloca, às vezes, também um colágeno, né, para ajudar aí nessa formação do colágeno, coloca a vitamina C, coloca o zinco para ajudar a potencializar essa recuperação. E aí, o legal do Puri Whey é que ele tem essa capacidade muito maior, né? Tem uma capacidade antioxidante 12% maior, uma capacidade de ficar dentro da célula 233% maior do que as outras vitaminas C comuns. Além disso, ele também tem um efeito quelante contra xenobióticos, então aí todas essas substâncias que são disruptores endócrinos, você acaba tendo um efeito quelante com a utilização do Puri Whey. Então também pode ser utilizado aí como uma estratégia detox. Então também é um outro tipo de apelo que você consegue utilizar o Puri Whey. E numa dose muito mais baixa, de 100 a 400 miligramas. Também facilita, né, para o paciente 1 grama. Vai ter que quebrar a cápsula, às vezes fazer 2 cápsulas, uma cápsula muito grande. Então, quem tem dificuldade de deglutição é mais difícil. E com o Puri Whey, não. Você consegue aí utilizar uma cápsula menor também. Ele cabe em outras formas farmacêuticas? Cabe sim, a gente já fez ali o teste dele, por exemplo, em sachêzinho, base efervescente, fica bem legal. Até o comprimido efervescente, né? O tablete dá para você fazer, então você permite sim que você faça outras formas farmacêuticas. Eu não faria nenhum líquido, tá? Porque a gente sabe que a vitamina C, mesmo ele tendo uma tecnologia diferenciada, que tem esse escudo de proteção, ainda é uma vitamina C. Então, se você deixar ela exposta com água, temperatura, a gente sabe que isso pode ir oxidando essa vitamina C. Então, eu não faria, por exemplo, um xarope com ele. Mas, por Uhum. exemplo, um sachê que a pessoa mistura na água e ela toma logo em seguida, você pode fazer sim, não tem problema nenhum. Ah, legal. Bem interessante. E teria alguma contraindicação por Whey C? Não, nenhuma contraindicação assim relacionada a um produto, é uma vitamina C, né? Então, ela é 99% vitamina C, então não teria aí nenhum tipo de contraindicação a respeito da sua utilização, tá? Então, é um produto bem interessante para ser utilizado. Bem legal. E eu queria saber, e desses ativos que a gente falou, algum pode ser utilizado durante o tratamento de câncer? O curate, a gente tem vários estudos, né, que mostram, né, que, por exemplo, a curcumina ela tem uma ação, principalmente nas vias de inibição de NF-κB, né, que a gente sabe que tem alguns tratamentos farmacológicos que acabam ativando essa via, né, principalmente tratamentos para tratamento oncológico. Então, sim, já tem vários estudos mostrando que a utilização dele em câncer coloretal é muito interessante. E aí você tem aí uma curcumina aí com uma ação muito mais potente. Então, assim, você pode sim fazer a utilização curate excelente para você utilizar nesse tipo de tratamento de pacientes com câncer para ajudar a potencializar. Fora que a gente também tem a questão dele ser um produto que ele também preserva a força muscular. Tem um estudo que eles fizeram, eles viram que preveniu um pouquinho a perda de massa muscular e força em pacientes idosos. Até a gente fez uma parceria com uma universidade aqui de São Paulo, na Unifesp, e está rolando um estudo com o curate em pacientes com câncer coloretal para realmente verificar se ele consegue segurar essa perda de massa muscular, essa sarcopenia associada ao tratamento com quimioterapia. Então, é um produto aí que você pode sim utilizar, é bem legal. Já tem vários estudos mostrando essa relação para os pacientes que fazem tratamento de câncer com esses fármacos. Nossa, muito legal mesmo.
para quem não assistiu a live e tem vontade de assisti-la totalmente, a gente vai disponibilizar essa live no final, no nosso Instagram também, para que vocês tenham acesso sempre a esse material que a Cláudia disponibilizou, né, de informações técnico-científicas para apoiar na prescrição. E também, se vocês tiverem interesse, a gente tem as lâminas técnicas, que a gente pode disponibilizar, e uns guias de fórmulas farmacêuticas sobre esses 3 ativos para apoiar nessa época, né? A gente tem que ter esse trabalho, esse carinho com as pessoas para que a imunidade fique alta e diminuir a disseminação de vírus, doenças, e trabalhar mais essa linha de autoproteção nossa, de cuidar do outro, né? Com certeza. São 3 produtos muito versáteis, né? A gente sabe que essa época está em alta, né? A gente acaba pensando mais na imunidade, mas são produtos que é para utilizar o ano inteiro, né? Porque todo mundo, quem não está inflamado, quem não precisa de uma maior resposta antioxidante, não está aí com vários radicais livres dentro do corpo, quem não precisa dar um up aí em relação à imunidade em qualquer época do ano. Então, realmente são produtos que a gente vê que tem uma ação muito legal para essa época do ano de inverno, onde tem esse aumento dessas doenças, mas também são produtos que vocês podem prescrever o ano inteiro, né? Que a pessoa ela vai se sentir beneficiada. São produtos assim bem coringas, assim, dá para você até brincar em associações, né? E fazer protocolos completamente diferentes com cada ativo. Isso é bem interessante, né? Lembrando também que eles são ativos que apoiam pessoas com baixa imunidade recorrente, né? Então, se a pessoa tiver com baixa imunidade recorrente, são produtos que dá um resultado muito legal para que você não tenha essa recorrência. É legal, vai, porque quem tem, por exemplo, doenças tipo herpes, né? Que a gente sabe que é uma doença às vezes recorrente, quando tem um estresse, tem uma queda de imunidade, acaba se manifestando, né? Tanto a herpes zoster. Então, são produtos legais que você consegue ir fortalecendo o sistema imunológico do indivíduo para você reduzir essas incidências, né? Essas crises ao longo do ano. Então, realmente, você pode utilizar com esse apelo também aí de proteção contra essas doenças. E é isso aí. Queria te agradecer, Cláudia, por disponibilizar esse horário, seu conhecimento, né? Trazer essa devolutiva para a gente. Esse apoio, né? No dia a dia que a gente precisa. Com esses ativos maravilhosos, que eu acredito que vai dar um resultado fantástico no dia a dia do prescritor, né? No consultório. E caso vocês queiram, sigam o Instagram da Sovitar, o da Farmácia Manipulata, que a gente está sempre disponibilizando materiais novos, né? Tanto da Sovitar quanto de outros fornecedores também, que eu acho que agrega bastante. E muito obrigada por esse apoio. E lembrar de vocês se inscreverem na live para poder concorrer ao sorteio do Curente. Eu queria aproveitar, agradecer mais uma vez o convite, né? Pedir aí para quem ainda não segue a Sovitar, entra lá no nosso Instagram. Todos esses produtos que a gente conversou hoje são produtos que têm estudos científicos que demonstram sua segurança, sua eficácia. A gente pode compartilhar nesse material, como a farmácia ela já tem esse material, né, todo técnico para compartilhar com vocês, mas caso vocês também queiram entrar em contato diretamente com a gente aqui da Sovitar, a gente fica à disposição. São produtos com segurança, com eficácia e que realmente são produtos diferenciados e com tecnologias aí diferenciadas que vão potencializar a prescrição. Para que o paciente ele tenha um melhor resultado e com o melhor resultado a gente sabe que a gente acaba fidelizando mais o paciente, ele vai acabar ficando mais feliz aí, né, também com o tratamento. Então são realmente produtos assim incríveis que vocês podem aí colocar no dia a dia da prescrição de vocês. Então queria agradecer muito o convite.
Fico muito feliz, agradecer aí o pessoal da Farmácia Manipulata, o Cleiton aqui, nosso Eu que representante, agradeço. tá? Que é maravilhoso, que acabou estendendo esse convite para a gente poder fazer essa live com vocês. Então, agradeço muito aí de todo o coração. E o tempinho, né, do pessoal, né, numa quarta-feira, pelo menos aqui em São Paulo, Aqui tá mais ou menos. porque eu tô vendo que você tá de regatinha, então deve estar mais quentinho. Muito obrigada, Cláudia. Fica com Deus e muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Uma boa noite para Tchau. vocês. Boa noite.